desenvolvimento. Olá, o meu nome é Diogo Malafaia e junto com o Álvaro Samagai trazemos mais um episódio de Founder Tales. O episódio desta semana é de certa forma especial, uma vez que temos connosco a primeira convidada do podcast, a Fabiana Clemente, founder da Y-Data. A Y-Data é uma startup ligada à Data Science e Machine Learning, que disponibiliza aos seus utilizadores um set de ferramentas cruciais no tratamento de dados. Entre outras, esta ferramenta tem a capacidade de gerar dados sintéticos de alta qualidade para ajudar no desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial, resolvendo um grande problema destes utilizadores, que é a falta de dados. Para além disso, a Fabiana assume o cargo de Chief Data Officer depois de um percurso sempre ligado aos dados e à Data Science e Machine Learning, e mostra ser muito ativa na missão de tornar o mundo mais data-driven. No início da conversa, tivemos um pequeno problema técnico que afetou a qualidade de som durante a primeira resposta da Fabiana. Fiquem connosco para ouvir a Fabiana falar da Y-Data, a sua comunidade open source e sobre os maiores desafios para as mulheres na ciência, tecnologia e mais especificamente no mundo do empreendedorismo. Olá Fabiana, bem-vinda. Para além de seres a primeira mulher aqui no Founder Tales Podcast, és também a primeira Chief Data Officer que trazemos. E se calhar já vamos ao tópico das mulheres na ciência e do empreendedorismo, mas se calhar para começarmos e para darmos um bocadinho de contexto, queres explicar o que é uma CDO, quais são as responsabilidades e porque é que não vemos mais CDOs em empresas em geral? É uma pergunta muito pertinente e muito interessante. Acho que também, até agora, não havia tanta necessidade por parte das empresas de ter um Chief Data Officer, ou a maior parte das indústrias, por norma, pode não ter essa necessidade. Acho que isto acaba por ser uma nova posição estratégica das empresas que surge um bocadinho aqui também com o desenvolvimento de Machine Learning, AI, cada vez maior investimento. Começou-se a perceber, tal como havia a necessidade do CTO, o Chief Technology Officer, começou-se a perceber que os dados eram aqui uma área à parte bastante especializada, onde também era preciso então este input de um C-level que garantia a estratégia ao longo ou em toda a empresa e toda a organização. Acho que é por isso que também ainda não vemos tanta adoção do termo, porque também vemos muitas empresas que ainda não estão nesse estágio de maturidade, de perceber que isto é necessário. Tal como CTOs também há alguns anos atrás, também não se viam tantos, porque realmente as empresas não entendiam a necessidade então de ter aqui um C-level apenas para garantir que a mensagem ou que estava tecnologicamente uma empresa estava estrategicamente a avançar no mesmo sentido. Acho que vai ser uma posição que cada vez mais vai aparecer, mas ainda vamos levar assim mais algum tempo. Tu fundaste a Y-Data e se calhar também te íamos pedir para explicares um bocadinho o que é a Y-Data. Por causa de um problema, nós vimos que tu tinhas um background em Data Science, portanto, que tinhas trabalhado como Data Scientist, e a nossa suposição foi que tu tinhas criado a Y-Data para atacar um problema que sentias no dia-a-dia. Portanto, isto foi isto que te levou a fundar a Y-Data? Era um problema com o qual tu te deparavas muitas vezes e que te azucrinava muitos dias, digamos assim? Sim, sem dúvida. Acho que é aquela velha máxima, não é? Que uma boa startup, uma boa ideia, nasce sempre de um problema que se tem ou de uma experiência, de uma vivência pela qual passaste. No nosso caso, nós não fomos exceção. Não fui só eu, pelo meu background, tanto em arquitetura de dados como em data science, que passava por estas dificuldades, acesso a dados, a qualidade de dados que realmente não estava lá, dificuldades em conseguir então pôr um projeto de experimentação, a produção em poucos meses e de forma bem sucedida. Isto era realmente uma dificuldade, mas também se formos aqui a ver as pessoas que gerem projetos de dados ou que estão de alguma forma relacionadas com projetos de dados, como era o caso do meu sócio, como é o caso do meu cofundador, ele também tinha as mesmas dificuldades, nem que seja na questão das pessoas. Quando estamos a gerir projetos de data,
notamos que há muita incerteza na área, há muitas dificuldades, há muitos atrasos que são derivados dos dados, seja porque subestimamos a complexidade de os obter, seja porque eles simplesmente não são acessíveis e mesmo internamente não existe partilha, ou seja, simplesmente porque realmente em termos de processamento e de preparação dos mesmos existe muito mais do que não se conseguia prever quando se foi feito o plano de projeto, por exemplo. Por isso, é interessante como nós, quando da fundação da empresa, conseguimos ter essas duas perspectivas. A dor não é só das equipas técnicas, também passa bastante para cima. E acho que é uma perspectiva que muitas vezes, se calhar, não temos. Principalmente estando em áreas mais tecnológicas. Pois. E queres então explicar como é que foi assim o início dos primeiros passos da iData, ou seja, uma fase inicial, um possível MVP que tenham construído? Sim. Lembro-me que decidimos ir ao Collision em Toronto, em 2018, se não me engano, e na altura ainda estávamos no processo um bocado de ideação e de perceber se o problema realmente era um problema que nós os dois sentíamos, ou se era um problema mais global, se era algo que fizesse sentido atacar de uma perspectiva comercial. Nós decidimos ir então para a conferência. Na altura decidimos ir com PowerPoint, ok? Fazer o pitch da nossa ideia, falar exatamente, ok, qual é o problema, o que é que estamos a resolver e como vamos resolver. Mas aí nessa fase era uma ideia só. Não, aí era uma ideia. Okay. Aqui é exatamente isto, é como é que fazes um pitch de uma ideia. Claro que uma ideia com fundamento, claro que uma ideia que nós sabíamos como montar a solução e que era viável, mas fomos com uma ideia, perceber o que é que se passa, como é que o mercado reage e se isto realmente faz sentido. E foi muito interessante a experiência, porque realmente fazia muito sentido. Era uma dor comum, muitas empresas tinham exatamente o mesmo problema, todas as empresas procuravam, às vezes até não só ter acesso a dados internos entre áreas, mas também ter a dados externos de outras empresas. Ou seja, toda a gente sabia que tinha de uma forma ou de outra problemas aqui na parte de Data Science e no desenvolvimento de soluções de data, e já relacionavam um bocadinho que o problema, a origem do problema fossem os dados, o que é bastante interessante. Foi isto que nos levou ou nos impulsionou então a acelerar aqui o desenvolvimento, ou realmente a abraçar totalmente a proposta, e começámos então o desenvolvimento do MVP, para depois a posterior comercialização e também para todas as questões de investimento que vinham daí para a frente. Ou seja, passada a ideia, então há algo que pelo menos fosse provado e conseguíssemos avançar com uma empresa. E quais é que eram assim as features base que o MVP tinha? As features base do MVP era algo tão básico quanto um código com uma interface da API que podia ser chamado. Neste caso nós investimos primeiro numa sintetização de dados tabulares, era essa a nossa primeira investimento. Era possível chamar via API, chamávamos, corria sobre um dataset. Do outro lado gerava samples sintéticas e nós conseguíamos depois com um pequeno software gerar um mini report com imagens a medir então a qualidade dos dados, a comparar versus os dados reais, e esse era o primeiro MVP. Era uma coisa tão simples quanto isso. Obviamente que teoricamente, matematicamente, em termos de implementação deu trabalho, mas não era uma plataforma, não tinha uma UI propriamente dita, e era uma coisa muito simples de se usar. E só para perceber melhor quem é que foram os users a quem vocês disponibilizaram esse MVP e como é que o disponibilizaram? Ou seja, não sei, por exemplo, tenham feito um pacote de Python, por exemplo, qualquer coisa, exatamente. Sim, era um package de Python, mas neste caso, como é uma comercialização, nós inicialmente na empresa não tínhamos open source, ou seja, isto não foi disponibilizado de forma aberta, ok? O que acontecia, ou seja, escolheram uma série de users e passaram o pacote para as mãos deles só para testar, não é? Não. O que aconteceu é diferente. Como nós não tínhamos comercialização aberta, o
que acontece é que nós comercialmente tivemos que procurar clientes que estariam interessados em testar a funcionalidade e o software, ok? O que foi preciso fazer foi realmente primeiro investir numa área de comercialização e de contactos comerciais. Por isso não houve users, data scientists a testar sem haver então aqui primeiro um alinhamento comercial, ok? Mas procuraram data scientists, ou seja, procuraram empresas que trabalhavam em data science e mostraram isso, ou foram diretamente às pessoas? Não, procurámos empresas e fizemos o contacto comercial inicialmente. Na área da energia tivemos algum sucesso e foi por aí que começámos. Ok. E depois como é que passaram? Porque nós vimos que agora vocês têm uma parte do vosso produto e que se calhar pedia-te para explicar, portanto tem a parte da plataforma, não é? Que tem uma interface, e tem a parte do synthesizer, não é? Ou pelo menos foi o nosso entendimento daquilo que estudamos no site. E vimos que havia uma parte dessas duas ou algo dentro do produto que era open source. Porquê é que mudaram, e disseste que não eram open source no início, o que é que vos levou a mudar para o open source? Que vantagens é que isso vos trouxe? Nós inicialmente não abrimos open source, principalmente porque estávamos a apostar numa ferramenta para privacidade de dados. Por isso, se é uma questão de privacidade de dados, nós não íamos abrir exatamente o que tínhamos, até porque isso abre outras questões. Então, por isso, não abrimos o software. Ok? Depois, como decidimos alargar o nosso conceito de empresa, e hoje em dia estamos mais relacionados com Data-Centric AI e qualidade de dados, que é o nosso foco, já não é a mesma perspectiva. Ou seja, o nosso software é um software para developers hoje em dia, coisa que não era inicialmente, nem era com o primeiro MVP. Hoje nós somos uma plataforma de desenvolvimento desenvolvida para utilizadores, ou seja, data scientists especificamente, o que faz com que nós tenhamos de estar muito mais próximos dos nossos utilizadores do que propriamente do negócio, como somos uma developer tool. Por esse motivo, houve então também esta necessidade educacional de fazer com que os data scientists se sintam confortáveis em perceber o que é a sintetização de dados e o que é a tecnologia. Por isso, o nosso open source foi sempre muito numa dessa perspectiva, e ainda é nessa perspectiva educacional, trazer a comunidade para junto do que é a qualidade de dados sintéticos, e é esse o objetivo. Até agora tem sido bastante benéfico, porque remove bastante complexidade na comunicação sobre o que são dados sintéticos e como é que são gerados dados sintéticos. Isso era o que nós íamos perguntar. Exato. Dizendo isto, o open source não é exatamente o que temos na plataforma. Okay? E a plataforma tem lá o sintetizador. O sintetizador não existe fora da plataforma, ou seja, não é uma feature do produto, e não um produto sozinho, ok? E é nesse sintetizador que vocês geram os tais dados sintéticos para compensar, digamos, ou para melhorar a qualidade dos datasets. E como é que vocês fazem isso? Isso foi eu vi que vocês davam muita relevância a essa parte do produto, sendo que tinha outras componentes. Isso foi o que vocês viram que os vossos users ou clientes precisavam mais? Era essa parte de gerar dados sintéticos? Sem dúvida que a maior parte das dores que os nossos clientes ou com quem nós comunicamos sentem podem ser resolvidas com a utilização de dados sintéticos. No entanto, dados sintéticos, naquilo que temos percebido, não é nem é a solução na totalidade necessária. Ou seja, uma das coisas que também nos levou aqui a passar para uma plataforma, a ter a plataforma, é exatamente perceber que num ecossistema de preparação de dados é muito difícil um data scientist usar apenas uma API que gera dados sintéticos, depois vai buscar qualquer ferramenta para fazer outra parte do processo, como por exemplo perceber o perfil dos dados. Ou seja, há aqui
todo um ecossistema na área aqui de preparação de dados e até nesta fase, que fez com que tivéssemos que criar este ecossistema e garantir que os dados sintéticos existem como uma ferramenta para mitigação de problemas. Sendo que os problemas podem ser diversos. Por exemplo, importação de dados, okay? Quando tens muitos missing values e são casos de uso bastante complexos. Quando estás a lidar com problemas de bias, por exemplo, também é bastante interessante ver como os dados sintéticos podem ser utilizados para colmatar alguns desses problemas que identificas numa primeira fase de análise, por exemplo, dos teus dados. Okay. Isso por acaso era uma pergunta que nós tínhamos, porque eu e o Diogo temos um background até mais ou menos em AI e data, e portanto estamos mais ou menos familiarizados com este tipo de problemas. E uma das perguntas que nós tínhamos relativamente a dados sintéticos era se, ao criar dados sintéticos baseados nos dados originais, não podíamos estar a aumentar ou a criar bias dentro dos dados. Mas pelos vistos, vocês também já pensaram nisso e têm uma solução para esse problema. Sim, porque assim, no sentido que, tal como quando estás a desenvolver um modelo de machine learning, tu também tens que ter cuidado com o potencial bias que estás a incutir nos resultados que obtens desse modelo. Aqui a geração de dados sintéticos não foge a esse tipo de regras. Quando tu estás a desenvolver o teu processo de sintetização de dados, é verdade que na natureza acaba-se um bocadinho diferente, o teu objetivo é um bocadinho diferente, mas na sua gênese tu tens que ter todos os cuidados, desde aquelas questões do split do dataset original, para garantir que generalizas os teus dados sintéticos, desde, por exemplo, teres métricas para validar se realmente não estás a aumentar algum comportamento que neste caso esteja a inserir viés. Este tipo de mecanismos, sim, tens sem dúvida que os garantir, tanto durante o processo de treino, okay? como elementos de salvaguarda caso o teu treino esteja a ficar muito enviesado, mas também no output da tua geração de dados sintéticos. Porque mesmo para um utilizador que vá utilizar ou fazer, tentar beneficiar de dados sintéticos, ele tem que estar seguro de que estes dados realmente representam a população que ele tem e não está a inserir nenhum ruído que traga problemas. Por isso tu acabas por ter também de ter essa validação no final e mostrar isso ao utilizador. Okay? Então faz com que seja um processo bastante, no final, é uma reassurance para o utilizador. Okay? Mas sem dúvida tens que ter cuidado. Okay. Não... Pois, era por acaso, nós quando vimos dados sintéticos, foi a primeira coisa que nos lembramos, foi como é que eles, e fala-se tanto agora de viés, não é? Porque os modelos são treinados em dados reais, sim. E se os dados reais apresentam um viés que existe no mundo, ou pelo menos que existe na recolha dos dados, ao criar dados sintéticos por cima disso, podemos estar a potenciar ainda mais esse viés. E tens de ter cuidado. Problema. Na mesma, assim, sem dúvida. Agora, se há um problema que não consegues resolver, consegues resolver com a geração de dados sintéticos, mas tens que o resolver de uma outra forma. Mas é interessante, porque estamos aqui a falar de explicit bias. Este é um bias medível, conseguimos mensurar, conseguimos ter a certeza que não replicamos para os dados, com testes, etc. Mas também não estamos aqui a falar do non-explicit or implicit bias, que também existe nos dados. E que muitas vezes é derivado, por exemplo, da não recolha de certos padrões ou de certas populações. E tu aí é muito difícil garantires que só gerar dados sintéticos naquela população não vais inserir, o viés vai lá estar, vai estar presente, porque não colecionaste raiz. Agora, vamos dizer que és um data scientist muito ciente da realidade e sabes que aquele dataset que tens em mãos não representa a população geral, não é representativo e sabes que existem informações que estão em falta e que não foram recolhidas. Aí sim, podes beneficiar de dados sintéticos através de simulação. Okay? Há uma população não representada, queres passar a representar e queres simulá-la. Okay? Aí acho que é um dos casos mais interessantes de uso daqui de dados sintéticos, é esta parte da simulação. Mas lá está, precisas de ser, e daí também eu achar que a qualidade de dados depende muito do negócio, depende muito do caso de uso e depende muito também
do conhecimento que o data scientist tem do seu mercado. Por isso é que eu sou uma grande defensora que qualidade de dados tem que ser gerida por um data scientist que conhece bem o negócio, conhece bem o tema que está a trabalhar, porque nestes casos vai saber claramente que tem um viés presente e vai procurar mitigá-lo, por exemplo. Claro. Sim, sim. Lá está, aquele viés mais não explícito, como tu tinhas referido. Consegues dar um exemplo, por exemplo, de algum tipo de viés que o vosso produto consegue capturar e até assim, algum caso concreto que te lembres? Ou, por exemplo, dessa simulação que tinhas falado, em que as pessoas usam isso para criar simulações. Assim agora de repente não me recordo de um viés específico. Nós usámos muito para simulação, mas por exemplo foi uma questão de simulação de preços, que é bastante interessante, quase um bocadinho à similaridade do que se faz em análise de risco. Nós usámos para simulação de análise de risco, que é bastante interessante também. Para a identificação de viés, neste momento o que encontramos mais é uma procura para a identificação de inconsistências. Mas não para estes viés ou estes bias que vemos, até agora não encontramos um caso explícito. Até porque, como nós integramos a nossa plataforma do lado do cliente, também muitas vezes não temos percepção de todos os casos de uso que eles fazem, porque eles usam a plataforma do desenvolvimento diário e nós não temos acesso aos dados que eles usam. Claro. Ok, pois como é mais uma ferramenta. E se calhar voltando aqui um bocadinho atrás, à parte do open source, vocês já tiveram algum problema ou algum drawback por serem open source? E se tiveram, como é que o resolveram? Ainda não tivemos, porque a nossa solução de sintetização que está integrada na plataforma não é igual à open source. O que quer dizer que as questões de não se põem. E como a maior parte da plataforma não está neste momento aberta, confesso que ainda não tivemos nenhum revés relativamente a isso. Se te disser que tivemos um revés, foi mais pela nossa utilização de Kubernetes, por exemplo, mais do que pelo restante. Ok. Não, eu estava a pensar que podiam, por exemplo, pegar nas ferramentas que vocês disponibilizam como open source e reciclá-las ou reutilizá-las, empacotá-las de outra maneira e podia ser um problema que já tivessem lidado, mas então acabam por tirar até mais vantagem do facto de ser open source, porque vão ter uma validação maior dos algoritmos que vão criando, certo? Sim. Do que propriamente desvantagens, pelo que... Até agora sim. Não ponho de parte que possamos vir a ter outros tipos de desafios como tu descreveste, mas nós também acreditamos que isso é possível, alguém pegar e reciclar. Acho que a nós não nos retira valor, porque acaba por existir outro know-how e outras coisas que para nós acabam por ser mais importantes ao nível da plataforma. Até agora simplesmente não tivemos o problema, mas pode acontecer, claro que sim. Sim, e acho que também é o reverso da medalha, que é sendo open source. Não sei se acontece no vosso caso ou não, mas sendo open source tem sempre a possibilidade de ter developers externos a contribuir para a vossa ferramenta, não é? Claro, não sei se isso acontece. Claro que sim. Sim, e é interessante também depois começares a capturar mais casos de uso, porque as pessoas acabam por vir ter contigo, perguntar-te, querer falar sobre alguns casos de uso, e tu aí começas a perceber qual é a dinâmica que uma ferramenta deste género poderá ter num ambiente data science, num ambiente dia-a-dia, porque lá está, os developers sentem-se à vontade quando estão próximos da tecnologia e quando não têm uma barreira financeira, digamos assim, para aceder, e o open source para nós é isso, é essa oportunidade de percebermos aqueles casos de uso que, caso houvesse barreira financeira, provavelmente não saberíamos que eles existem ou não teríamos o feedback. Mas só por curiosidade, vocês têm mesmo developers externos a contribuir para o vosso repositório? Isto acontece no vosso dia-a-dia? Sim. Okay. Não no dos dados sintéticos ainda, mas num outro. Que confesso que ainda o lançamento está para breve, mas por acaso até já temos alguns contribuidores externos. Interessante.
E vocês trabalham mais com, ou seja, vocês vendem maioritariamente o vosso produto a empresas e depois os developers ou data scientists que estão dentro das empresas que são vossos clientes é que usam a ferramenta. Ou também têm developers individuais, tipo freelancers, por exemplo, que usem a vossa ferramenta. Não, neste momento só temos ainda o que temos público ou o que temos para comercialização ainda é a versão para empresas. Confesso que nós estamos a caminhar cada vez numa perspectiva mais self-service, em que esta plataforma possa estar aberta de uma forma acessível de uma forma muito mais fácil, até mesmo para developers individuais. Um bocadinho à semelhança do que vês com soluções como a Databricks, que acaba por estar acessível no marketplace da Azure. Nós estamos a fazer esse processo, por exemplo, com os cloud vendors, exatamente para disponibilizar para individuais e para pessoas que queiram fazer utilizações mais esporádicas, digamos assim. Ok, e por exemplo, comparativamente à Databricks, onde é que vocês se distinguem mais deles? Eu vejo a Databricks muito como uma plataforma que foi bastante otimizada para o lado de Data Engineering. Eles incluem, sim, uma parte de modelos e modelagem e Machine Learning à escala, mas para mim a especialização deles ainda continua no core, que acaba por ser ali o Spark. E invariavelmente o Spark e computação distribuída ainda são reis muito no mundo e no realm de Data Engineering. Ok. Em relação aqui à Databricks, eu considero que nós somos complementares, num sentido que nós somos completamente virados para os Data Scientists. E nós inserimos na fase do processo inicial, ou seja, nós estamos ali na preparação de dados apenas. Ou seja, o nosso objetivo não é desenvolver modelos, não é desenvolver pipelines escaláveis, é sim ajudar os Data Scientists então a trabalhar os dados. Primeiro, numa ótica de conhecerem muito bem os dados com os quais estão a trabalhar, conseguir tirar um perfil dos dados e a seguir, com base nesse perfil, conseguirem perceber quais são os melhores caminhos para a mitigação de potenciais problemas que possam ter. Isto acaba por ser o nosso foco enquanto plataforma e enquanto produto ou solução para Data Science. Ok, ou seja, comparando se calhar, por exemplo, a outra indústria, aqui esta dualidade scientist versus engineer, seria do género, portanto o cientista acaba por trabalhar ali mais na bancada, com menos dados, perceber quais é que são os modelos, quais é que são as regras que estão por trás daquilo que ele está a estudar, e depois o data engineer, depois de ter o processo bem estudado, acaba por escalar aquilo que o data scientist criou. É muito esta lógica, não é? Sim. Fazendo o paralelo aqui, por exemplo, Sim. com uma indústria alimentar ou algo do género. Okay. Sim, sem dúvida, porque depois o data scientist produz algum código, pode produzir pipelines, mas nós sabemos perfeitamente que são pipelines que têm limitações no seu desenho. É normal, a escalabilidade não é a mesma. O data engineer sabe qual é o pré-processamento que é necessário, mas depois tem que o traduzir em coisas que realmente sejam escaláveis. E acho que essa é, digamos, a sinergia que existe aqui no mundo. E nós reconhecemos isso através de produtos que interagem bem, como é o nosso caso com o Databricks. Ok, muito bem. Passando agora para a Synthetic Data Community, nós vimos no teu perfil e vimos que de alguma forma estava relacionada com a iData. Queres explicar melhor qual é esta relação e como é que aparece no meio disto tudo? Sim, nasceu um bocadinho do open source, que o nosso open source inicial era aqui o iData Synthetic, nós depois abrimos o iData Quality e agora muito recentemente até vamos ter novas novidades. A comunidade surgiu exatamente por esta necessidade de termos um sítio para discussão do que é Synthetic Data, alguém que precise de ajuda no seu desenvolvimento de dados sintéticos. Nós somos, como equipa e como empresa, somos especializados nesta área, porque não também ajudarmos a comunidade não só a perceber o que é, mas também a desenvolver eles próprios as suas soluções. Por isso, nós criámos este espaço muito para isso, para estarmos próximos das pessoas, poder ajudá-las, também recolher feedback, como é normal, mas muito para estar próximo deles. Nós muito recentemente, e agora aqui durante este mês de fevereiro, vamos fazer aqui um rebrand da comunidade, vai passar a ser não Synthetic Data Community, porque começámos a ter necessidade então de falar de outros tópicos, mas sim Data Centric AI Community,
para podermos incluir tópicos como labeling, profiling, que são todos aqui um bocadinho relacionados à preparação de dados e à qualidade de dados. Para isso também... Vocês têm essas funcionalidades no vosso produto também, de labeling e profiling? Profiling, sim. Ou vão ter? Profiling temos. Profiling já temos na plataforma já há bastante tempo. Aliás, foi um dos primeiros módulos a seguir à sintetização de dados que percebemos que era extremamente necessário. Labeling é algo que ainda não temos. Contamos também, é algo que temos com o futuro iData e que nós acreditamos que é um ponto muito core na parte da qualidade de dados. Ok, só por curiosidade, eu presumo que haja aqui uma espécie de sinergia entre a iData e a Synthetic Data Community. Primeiro, não sei se é verdade ou não. Sendo verdade, o que é mais comum? É teres users do que são os vossos pacotes de Python na Synthetic Data Community a depois serem convertidos para clientes da iData, ou the other way around? É uma boa questão, sim. Nós estamos relacionados com a comunidade no sentido que claramente somos os patrocinadores e os impulsionadores da comunidade, somos os supporters da comunidade, se assim o dizemos. Ainda não te consigo responder a essa pergunta. A comunidade é algo bastante recente, ok? Por isso é bastante difícil dizer-te que já experienciámos algum dos dois. Se te for falar da experiência que eu vejo noutras comunidades, vamos, por exemplo, ao Great Expectations. Eles têm uma estratégia claramente que nós chamamos bottom-up, que é converter ou arranjar os sponsors ao nível do Data Scientist ou do Data Engineer e convertê-los à posterioridade para aquilo que é a solução paga da Great Expectations, que é feita pela Superconductive, que é a empresa que patrocina a comunidade Great Expectations, por exemplo. Okay. Vou mudar aqui um bocadinho de tema. Nós vimos que tu foste ao Web Summit e apresentaste lá no palco principal. Como é que foi a experiência de ir ao Web Summit? Acho que também nunca tínhamos falado sobre isto em nenhum podcast, portanto é mais uma estreia. Como é que é ir ao Web Summit? É uma experiência interessante, é uma experiência diferente. É muito rápido, ok? Acontece muita coisa. Acho que acima de tudo tens de ser uma pessoa bastante preparada ou preparar com muito cuidado toda a tua agenda, porque realmente são dias que tens toda a gente a querer a atenção de toda a gente. Por isso tu tens mesmo que saber com quem queres falar, com quem precisas de falar e combinar algo. É muito difícil na hora conseguir disponibilidade de alguém, por exemplo. Mas é uma experiência super interessante, super recomendo, principalmente se as empresas estiverem numa fase de fundraise ou precisarem de conhecer, por exemplo, investidores, muito mais até do que de uma perspectiva comercial. Acho que aí o Web Summit é muito forte mais nessa componente de investimento. Por acaso é engraçado, nunca tinha pensado nisso, na questão de teres de ir já com os encontros ou as conversas marcadas, porque das duas vezes que eu lá estive e tive como voluntário, achei que era mais uma de ok, as pessoas já lá estão todas, eventualmente as conversas vão acontecer, mas é bom ver a perspectiva de um founder, porque realmente não é assim que acontece. Sim, perspectiva de quem já lá foi 2 vezes como founder, e sem dúvida a primeira vez fui exatamente com a tua perspectiva e não funcionou tão bem. Pois, percebo. Okay. Mas só por curiosidade, tens consciência de que algum dos investimentos que tenham levantado, alguma das coisas que aconteceram na vida do iData tenham surgido como consequência da vossa participação no Web Summit? Não. De ambas não as ainda, vezes pelo fomos, menos. Não ainda, esperemos que sim, mas das 2 vezes que fomos já tínhamos investimento assinalado. Aliás, já tínhamos falado com quase todos os investidores relevantes em Portugal, porque na altura também éramos pequenos, bastante pequenos, e o nosso foco foi muito investimento em Portugal, era o primeiro investimento pre-seed.
E aí já tínhamos todo o conhecimento, já tínhamos falado com todos os investidores, já tínhamos investimento assinalado, por isso o Web Summit não trouxe alguns contactos, mas não foi relevante. E aqui da segunda vez nem estávamos em fase de fundraising, então acabámos por fazer alguns contactos novos, mas não foi nada assim extremamente importante. Mas então, para um founder ou para uma equipa de founders em uma startup que esteja na fase em que estiver, a teu ver, a maior vantagem portanto, da participação no Web Summit, que é uma participação relativamente cara, não é? É exatamente fazer contactos e principalmente para fundraising, não é? Sim, muito criação de rede e leverage para fundraising, claro, porque também fisicamente, se apanhares as pessoas com disponibilidade para falar contigo, é muito melhor, e o Web Summit acaba por ser esse espaço. Mas muito isso, contactos, network, rede, e pronto, invariavelmente nós como fundadores, mais cedo ou mais tarde percebemos que o que acaba por ser mais importante é realmente ter a rede certa. Exato. Vocês foram, portanto, em 2021 e em 2020. Que diferenças é que viram do facto de ser remote para ser presencial? Foi muito diferente para vocês em termos de criação de contactos? Nós fomos 2019, aliás, então nós já fomos 3 vezes. Então... Peço desculpa, não, nós fomos 3 vezes. Não, fui eu que agora ia dizer, não, fomos 3 vezes. A primeira vez foi presencial também, foi mais no início da empresa. Vi muita diferença. O remote, o ano 2020, para mim, eu acho que foi o ano menos interessante em termos de conferências, ok? Acho que as primeiras, as que ocorreram ali em março, abril, de forma remota, acabaram por ter muito interesse. As pessoas estavam em casa, era uma situação nova, queriam falar com pessoas no exterior, então estavam muito disponíveis nos eventos online, mas andando um bocadinho mais para a frente no ano 2020 até novembro, claramente notava-se que já todos estávamos um bocadinho cansados de eventos remotos. Tanto que a disponibilidade para conversas no Web Summit não foi muito alta. Eu confesso que tive uma presença também bastante pouco relevante no Web Summit nesse ano, até porque estávamos a fazer a Techstars, então acabava por estar com a cabeça no programa da Techstars. Okay. Acho que podemos passar agora para um tema se calhar mais fraturante, e acho que é uma das grandes vantagens de te ter aqui, que é a tal questão das mulheres nas ciências e neste caso numa área tão técnica. Ou seja, assim, a nível de estatísticas, só para teres noção, em 15 convidados do podcast, tu és a única mulher. Foste a única mulher que nós conseguimos que aceitasse o convite. O que é que tu achas que são as nós maiores convidamos outras, atenção, só para ficar aqui. É bom referir em si. É bom referir. Nós temos uma taxa de aceitação feminina muito baixa, já temos de trabalhar nisso. O que é que tu achas que são as maiores dificuldades sentidas pelas mulheres nesta área, principalmente na área mais técnica, diria eu? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a maior dificuldade começa logo naquela fase em que tu ou vais para o lado técnico ou não vais para o lado técnico. Acho que começa logo aí. E acho que aí há toda uma questão social que tem que ser tratada sobre o tema, que é realmente nós não incutimos às raparigas numa fase muito cedo que um trabalho técnico como engenheira é um trabalho como outro qualquer. E acho que aí tem que parte um bocadinho da parte mais educacional, quando somos mais jovens, de realmente se perceber que uma área científica é muito interessante e pode-se trazer um fulfillment muito grande, mesmo numa perspectiva, não interessa se és homem ou mulher, é indiferente, o fulfillment é igual. Agora, no que toca ao que sentimos hoje na indústria, e isto é um facto, tu como membro do género feminino, ou claramente com um aspecto que não é o típico que se tem em mente
do que deve ser um engenheiro ou deve parecer um engenheiro, porque isto também é importante, porque também acontece às vezes com alguns homens que têm uma aparência diferente do que é o típico engenheiro, salvo seja, ou que se desenha como um engenheiro. É mais difícil levarem-te a sério logo à cabeça ou logo à partida. Okay? A tua opinião não é levada da mesma forma, ou não tem o mesmo peso que tem um parceiro ao teu lado, que claramente tem essa presença, digamos, que é o que seria de esperar de um engenheiro, ou de uma pessoa técnica, ou de uma pessoa que trabalha em computadores. Okay? E acho que essa é a maior dor, porque saber que tu és capaz, saber que a tua resposta faz sentido, e mesmo assim teres que trabalhar o dobro ou o triplo para que ela seja levada a sério, acho que é o pior que pode acontecer, porque até podes estar num ambiente saudável, que sentes que és tratado igual, tens uma conversa saudável com todos os teus colegas de trabalho, mas chega àquela parte em que tu tens que provar, tens de trabalhar o triplo para provar que vales o mesmo, ainda acontece muito e nota-se. E eu até digo-te uma situação muito, muito prática já como founder da empresa. Estando num evento presencial, num evento técnico, estava eu e o meu sócio, os dois lado a lado, e quando vieram fazer perguntas sobre a arquitetura, sobre a parte técnica da nossa solução, a pessoa a quem foi perguntado foi a ele, não foi a mim. Sendo que tu até eras a Chief Data Officer, portanto até devia ser exatamente a ti que as pessoas iam perguntar. Exatamente. Isto não é que seja algo feito propositadamente, não é uma ofensa realmente. Sim, é aquele não é feito estigma. É o estigma. Exato. Sim. Mas ele existe, ele está lá. E são estes exemplos que eu acho que ainda têm que ser trabalhados socialmente, mas acho que faz parte também trazer, como vocês fizeram, trazer mais pessoas, mostrar que este tipo de perfis existem, e acho que vamos nos habituando. Sim, fica aqui o repto para possíveis empreendedoras que queiram vir ao podcast. Exatamente. Mas diz, Diogo. Fica o desafio. Acho que estavas a dizer, o facto de precisamente não ser propositado é que torna perigoso, não é? Porque mostra que é uma questão que está mesmo já enraizada na sociedade. É cultural, não é? Exatamente. E é silencioso, porque se perguntares a alguém, as pessoas vão dizer, mas isso não existe no nosso mercado de trabalho. Mas existe implicitamente sem que as pessoas se apercebam que o fazem. Mas sentes que noutros países, ou seja, no ecossistema de empreendedorismo dos outros países, nota-se alguma diferença em relação a como é em Portugal? Ou estamos atrasados nisso também? Olha que não acho que somos os piores. Vou ser sincera, vou ser muito honesta. Eu sou mulher a trabalhar num ambiente e em Portugal sinto que existe muita aceitação, ok? A mulher como igual a trabalhar ao mesmo nível do homem, mesmo seja homem ou qualquer outro género, independentemente, há muita aceitação, ok? Há estes pequenos problemas. Eu já ouvi de outros países realidades bem piores, em que não há só esta questão de estigma, existem mesmo questões práticas que no dia-a-dia que dificultam, por exemplo, o trabalho da mulher diariamente, em que é posta claramente em causa, é claramente tratada como alguém que não é tão capaz quanto os colegas verbalmente, fisicamente. Ou seja, nós temos uma cultura muito de aceitação, mesmo em termos de culturas diferentes. E eu acho que aí Portugal está muito bem. Okay? Tem que trabalhar, mas acho que face a outros países está bem. Em termos da Europa, obviamente que há países onde, ou pelo menos países com quem já tive contacto a trabalho, como por exemplo o UK, que eu acho que neste tipo de temas, sim, ou a Alemanha, têm mais, já estão um bocadinho mais à frente do que nós. Ok? Mas também por questões históricas. Claro, o Reino Unido tem uma rainha, não é? Portanto, Exato. Quem manda é uma mulher. Exatamente. Mas por exemplo, o que é que tu achas que é preciso mudar para mudar esse tipo de questões e até para atrair mais mulheres e raparigas para as áreas mais científicas e mais técnicas
Porque lá está, nós andamos numa faculdade de engenharia e por acaso até tiramos um curso que tinha bastantes raparigas, porque nós tiramos bioengenharia. Acho que até eram maioritariamente raparigas, não é? O quê? Ou não? Estou a mentir? Estou a espalhar O fake quê? news? Que eram maioritariamente raparigas. É capaz de serem maioritariamente raparigas. Mas, por exemplo, se fôssemos a engenharia informática, Sim, e que precisas de ir agora muito longe, nós não é? até... que as raparigas eram uma minoria, e mesmo noutros tipos de engenharias, tipo mecânica ou assim, o que é que tu achas que é preciso mudar e que iniciativas é que é preciso começar a criar, principalmente cá em Portugal, que é onde podemos atuar mais rapidamente, para trazer mais mulheres para estas áreas mais técnicas? Sem dúvida que temos que começar a investir mais ao nível da educação, e quanto mais novas melhor. Seja a expor, por exemplo, as raparigas a eventos onde vêm outras mulheres a fazerem exatamente este tipo de atividades científicas e a exporem como algo muito positivo. Porque a imagem que temos diariamente das profissões, por exemplo, se formos a ver, seja no cinema, seja na televisão, é maioritariamente o típico. Okay? Uma mulher é enfermeira, uma mulher é médica, é uma veterinária, ou seja, isto vai incutindo, quer queiramos, quer não, na educação, um certo viés. Agora, acho que se começarmos a incutir ou também a inserir, por exemplo, mais palestras nas escolas, começarmos a levar mais mulheres bem-sucedidas em áreas científicas, fazermos ênfase do que temos de bom nestas áreas, com outro tipo de representatividade que não a que temos visto até agora, eu acho que é muito importante começar isso desde muito cedo. Porque depois é tudo uma questão de escolha. Eu escolhi vir para tirar o curso de Matemática Aplicada, que já na altura era considerado assim um bocadinho mais técnico, muito pela influência do meu pai, porque o meu pai sempre me apoiou neste aspecto, porque o meu pai sempre achou que o lado das ciências era o melhor para nós. Ou seja, eu tive em casa essa influência. Depois, quando cheguei ao meu curso técnico, acabei por encontrar aqui a paixão na área do IT e tive o apoio para seguir isso, ok? Mas acho que parte muito disso também. Depois, claro que sim, a nível das empresas, isto também é um trabalho que temos que fazer nas empresas. Como é que tornamos as propostas ou ofertas de emprego mais apelativas também para mulheres? Porque às vezes, parecendo que não, só a forma como escrevemos, fazemos a job description tem muito impacto. Vocês têm esse tipo de cuidados na Y-Data? Tentamos ter. Porque, sem dúvida, é engraçado quando me falaram nisto, porque eu inicialmente não tinha tanta esta noção, mas depois tive a oportunidade de falar com uma pessoa da Google e realmente eles falaram-nos desse aspecto, e depois eu tive realmente a avaliar jobs descriptions diferentes e tem impacto, eu reconheço esse impacto. Quando tens uma job description que te pede tudo e mais alguma coisa, mesmo coisas que tu sabes que são quase incompatíveis, isto é claramente uma job description que vai receber um número de candidaturas no sexo feminino, por exemplo, muito mais baixo. Mas existe alguma razão por trás desse viés? É interessante, existe uma certa razão, que é invariavelmente, não sei bem porquê, nós tendemos a apostar ou a aplicar em empregos para os quais nós sabemos que somos quase na totalidade fit. Okay? Enquanto que do outro lado existe uma maior à vontade para sair um bocadinho mais fora da zona de conforto e até mesmo apostar em algo que depois aprendes on the job. Okay? O fake it until you make it é muito mais aceitado. Exato. Já enraizado, porque e isto faz com que uma job description de repente pareça que não é acessível de todo. E acho que é um pormenor tão pequeno, mas faz muita diferença. Pois, nunca tinha pensado nisso. Aliás, a única coisa que eu tinha reparado que até nas job descriptions, por exemplo, no LinkedIn faziam, era ter lá o nome do cargo e à frente um M e um F, que eu suponho que seja, pronto, dá para, não especificamos se é masculino ou feminino. Mas nunca tinha pensado nessa. Isso acaba por ser digamos que, uma representação do viés que nós já temos
versus uma qualidade inerente que os homens têm contra as mulheres, e se calhar os homens até preenchiam mais, até descreviam essas job descriptions, e depois foi ficando aquele formato, Sim. Pronto, e é o que se faz e nunca se questionou. São formatos porque tu pedes a mais, não porque... Claro. Não é porque queiras tudo, mas é porque tu queres garantir que englobas a maior parte das coisas, ou um melhor candidato, e é normal que o faças, só que isso invariavelmente tem um certo impacto noutras pessoas, ou noutro tipo de culturas, porque também não é uma questão só de géneros, mas eu acredito que também em termos de culturas também tenha certos impactos. Por isso são perspectivas interessantes que eu também aqui como fundadora fui-me apercebendo ao longo do tempo. Isto é um processo, mesmo eu sendo, pertencendo àquilo que nós chamamos uma minoria, salvo seja, aqui na área das tecnologias, também há coisas que eu não me apercebia antes e que agora começo-me a perceber, e é interessante ver da perspectiva de outras pessoas, lá está, que já tiveram outras experiências nesta área. Se calhar, agora mais focados na área do empreendedorismo em si, que oportunidades é que tu conheces e que possas partilhar que promovam a que jovens empreendedoras tenham mais acesso a este tipo de mercado? É interessante. Eu sei que a Startup Lisboa está a fazer alguns investimentos nessa área, ok? Em tornar aqui a área do empreendedorismo mais interessante para o género feminino. No entanto, confesso que não vi ainda um investimento muito alargado neste tipo de atividades. Até porque eu acredito numa perspectiva diferente. Se calhar, ao invés de segmentarmos aqui a área do empreendedorismo para mulheres, em vez de fazermos isto, eu acho que o que devíamos estar a cultivar e atenção, isto não só para mulheres, no geral em Portugal cultiva-se muito pouco o empreendedorismo e a noção do cria o teu próprio trabalho, vai atrás, ok? E acho que isto até é uma atividade que mesmo ao nível das universidades podia-se fazer de forma alargada, que eu acredito muito mais nesse tipo de investimento, em que mostramos a todos, independentemente do género, que o empreendedorismo é um caminho. Se tiveres uma ideia, há apoio para seguires, do que propriamente este tipo de atividades mais segmentadas em que tens um empreendedorismo no feminino. Eu percebo que possa ser mais confortável em termos de certos aspectos, mas eu até arriscava-me a fazer uma aposta de uma forma diferente. E acho que aí também parte um bocadinho do nosso governo, das nossas universidades, criar esse tipo de competitividade, digamos assim, que nós, por exemplo, vemos muito bem nos Estados Unidos. Exato. E eu acho que faz todo sentido essa política ou essa direção, até porque o empreendedorismo não precisa de ser sempre tecnológico, não é? Nós estamos aqui a falar de mulheres na tecnologia, porque, pronto, são uma minoria, entre aspas, mas há empreendedorismo nas mais variadas áreas e acho que devia ser fomentado em todas elas, até, e se calhar principalmente em áreas em que as mulheres estão mais presentes, como por exemplo, tinhas dito ali as ciências da vida. Pronto, acho que estamos aqui a chegar ao fim. Acho que foi uma conversa super interessante, mas antes nós gostamos sempre de fechar todos os episódios a perguntar ao nosso convidado por um conselho que gostavam que lhes tivesse sido dado no início da sua carreira, mas que na altura não foi. Para isto para deixar aqui um testemunho para futuros empreendedores. Ok. Ou empreendedoras, neste caso. Na área do empreendedorismo e quando tu estás a fazer uma empresa, não há coisa mais valiosa que tu possas ter com o teu tempo. Ok? Não há. Não consegues de forma alguma compará-lo, largá-lo, não dá. Ok? Por isso, mede o tempo de investimento que fazes em coisas pequenas, mede o tempo de investimento em coisas que tu fazes que podes delegar e passar a outros. Às vezes aquele não investimento naquele serviço na realidade teria sido um melhor investimento do que usares o teu tempo. O teu tempo enquanto empreendedor é muito importante, por isso escolhe bem onde o dedicas e acima de tudo, se estás a construir um produto, não há coisa mais importante que a gente tenha aprendido do que o itera rápido e lança rápido no mercado. Quanto mais depressa tiveres feedback, melhor vai ser o teu produto. Se calhar mais cedo vais conseguir perceber se tens logo competição, se não.
quanto mais tempo, um produto só é perfeito, ou só é nunca vai ser perfeito ou o ideal, digamos assim, mas só está mais bem desenhado ou mais direcionado ao teu público se o teu público o tiver visto e tiver dado feedback sobre ele. Por isso, sem dúvida, lança o mais depressa possível. Acho que é um ótimo conselho. Ótimos conselhos, sim senhor. Pronto. Exatamente. Obrigado, Fabiana, por teres aceitado o convite e por este bocadinho, acho que foi super interessante. Muito obrigada a vocês os dois também, Diogo e Álvaro, pela iniciativa. Continuem.